3 anos de tramitação, passando pelas várias comissões de mérito, pelas comissões permanentes, frequentemente em audiência pública, até o momento em que eles são submetidos à apreciação do conjunto das senhoras e senhores deputados. E há uma divisão injusta de competências entre o que cabe ao Poder Executivo e o que cabe ao Poder Legislativo, quando se trata de definir as áreas em que cada um pode legislar. E é preciso reconhecer também que há uma área intermediária de indefinição de competências, razão pela qual o mais adequado seria que o governo do Estado acompanhasse, através da liderança do governo, a tramitação desses projetos, dialogando com os seus autores, fazendo, eventualmente, as modificações pertinentes, de tal maneira que nós pudéssemos diminuir o número de projetos que, aprovados neste plenário, acabam sendo vetados pelo Poder Executivo. Eu, então, gostaria de sugerir ao governador Geraldo Alckmin, à sua liderança na Assembleia Legislativa, um outro tipo de procedimento que ajudaria muito a qualificar o trabalho desenvolvido pelos parlamentares, porque, com frequência, a imprensa analisa a ação dos parlamentares pela quantidade de projetos que aprova, o que é injusto, porque nem sempre depende do deputado o fato daquele projeto vir a ser sancionado pelo governador. Não bastasse isso, eu estive aqui em períodos diferentes como deputado estadual e vejo que tem uma enorme quantidade de projetos que tramitou por todas as comissões, que se encontram em condição de estarem na ordem do dia e serem submetidos a votos. E aí nós temos um outro problema, que é o problema da impossibilidade que o deputado tem de colocar em votação um projeto seu que já cumpriu uma tramitação normal. Normalmente o que acontece é que ele fica na dependência de um acordo no colégio de líderes para que aquele seu projeto pudesse ser votado. Quero citar aqui alguns exemplos. O meu projeto de número 13 de 2005, ele regulamenta a Constituição do Estado em matéria de plebiscito, referendo e leis de iniciativas populares. Um projeto muito importante, está em condição de voto no plenário, entretanto, isso não acontece. O projeto de lei 141 de 2005, que garante destinação de espaço físico para desenvolvimento de atividades comunitárias e promoção da saúde em unidades de saúde do governo do Estado. Projeto de lei que cria o Conselho e atualiza o Conselho de Ciência e Tecnologia, que é o projeto 244 de 2005, também pronto para a ordem do dia. Projeto de lei número 311 de 2005, que obriga os ocupantes de cargo em comissão ou de livre provimento a fazerem declaração pública e circunstanciada de seus bens quando exercem atividades de controle de execução orçamentária e financeira. Poderia citar inúmeros outros projetos de minha iniciativa, como é o caso do projeto de lei 375 de 2005, que cria o programa Educom, Educação e Comunicação nas Ondas do Rádio, e tantos outros que eu gostaria, senhor presidente, de elencar como parte integrante deste pronunciamento, dado que eu não tenho tempo suficiente para fazer a leitura de quase 60 projetos de lei de minha autoria, que já tramitaram pelas comissões, são projetos que eu julgo relevantes e que, infelizmente, não são colocados em votação. Nesse sentido, eu gostaria de me dirigir à mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo para que faça um levantamento exaustivo de todos os projetos de autoria parlamentar que já tramitaram regularmente e que se encontram em condição de voto na ordem do dia, para que nós possamos retomar o processo de votação de projetos de iniciativa parlamentar e, ao mesmo tempo, propondo também uma outra prática por parte do Poder Executivo na análise da tramitação desses projetos, para que não tenhamos uma quantidade tão expressiva de vetos por parte do senhor governador. Senhor
Senhor presidente, eu solicito que cópia desse pronunciamento seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa, acompanhada de um rol de projetos da iniciativa deste parlamentar. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, o Partido dos Trabalhadores completa 33 anos de existência, dos quais 10 anos à frente do governo federal, sendo 2 governos, 2 gestões com o presidente Lula e agora 2 anos com a presidenta Dilma. Ontem nós tivemos um evento organizado pela Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, em que compareceram presidentes nacionais de todos os demais partidos que fazem parte da base de sustentação do governo Dilma Rousseff. Foi um ato com grande participação popular, tínhamos lá mais de 2.000 pessoas, a maioria dessas pessoas são filiados do Partido dos Trabalhadores de diferentes cidades e estados, e o ato foi um momento que propiciou a divulgação de dados expressivos sobre conquistas obtidas pelo Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados à frente do governo federal, seja no que diz respeito à política macroeconômica, seja em relação à geração de emprego e renda, ao controle do processo inflacionário, à distribuição de renda, à diminuição das desigualdades sociais e o avanço observado nas mais diversas áreas de políticas públicas. Ali, por exemplo, um dado citado foi que no programa Minha Casa Minha Vida já são 1 milhão de unidades habitacionais e agora acaba de ser contratado mais 1 milhão de unidades habitacionais, mais precisamente 1.300.000 novas unidades habitacionais, totalizando, quando concluídas, 2.300.000 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. O reconhecimento internacional que se tem pela atuação dos governos Lula e Dilma é inegável. Ele se expressa naquilo que se observa, seja na imprensa especializada, seja nos centenas de convites recebidos pelo primeiro escalão do governo e também do Partido dos Trabalhadores para expor lá fora como foi organizado esse processo de atualização das políticas e de renovação da máquina pública no país, de tal maneira a obter resultados tão expressivos em apenas 10 anos de atuação à frente do governo federal. O Partido dos Trabalhadores cumpriu um papel muito importante ao lado de outros partidos, associações, entidades, movimentos, no processo de transição do regime autoritário para a democracia que está se consolidando em nosso país. Respeito à pluralidade de ideias, à participação de diferentes agremiações partidárias e de atuação também dos cidadãos, dos movimentos, das entidades, de outras esferas e mecanismos de atuação no que diz respeito ao exercício da política que não seja meramente no âmbito da democracia formal, representativa, eleitoral, mas também a participação na democracia direta, na democracia que se expressa em inúmeros conselhos municipais de diferentes políticas públicas e também em âmbito das regiões e em âmbito local. No estado de São Paulo, nas últimas eleições, o Partido dos Trabalhadores elegeu 69 prefeitos e prefeitas e também elegeu 55 vice-prefeitos. Ao lado disso, o Partido dos Trabalhadores apoiou a eleição de mais de 100 prefeitos em cidades em que ele não compunha a chapa majoritária, seja no papel de candidato a prefeito ou de vice-prefeito. Ao lado disso, é importante ressaltar também o fato de o PT haver eleito 675 vereadores
em 382 municípios no estado de São Paulo. Portanto, dos 645 municípios do estado, nós temos hoje a presença de um vereador ou de uma vereadora do Partido dos Trabalhadores, ou mais de um, em 382 municípios. Nós, hoje, pelo Partido dos Trabalhadores, governamos 45% da população do estado de São Paulo, incluindo a capital, mas com um crescimento bastante expressivo da votação do partido, também na região metropolitana do estado e no interior do estado. Deputado Alcides Amazonas, o seu partido esteve ali brilhantemente representado ontem neste ato. Não sei se Vossa Excelência pôde estar presente, mas eu concedo a parte solicitada. Agradeço a Vossa Excelência e gostaria de dizer que o PCdoB é um dos partidos que compõem a base do governo federal desde o primeiro momento, desde quando o ex-presidente Lula foi eleito pela primeira vez e agora dando continuidade com o governo Dilma. E nós ficamos também muito orgulhosos. Nós queríamos aqui saudar e parabenizar esse avanço, esse crescimento do Partido dos Trabalhadores. O evento de ontem foi importante, simbolizou aí muitos avanços, e essas conquistas que nós tivemos nesse último período foram conquistas importantes. Redução do desemprego, a descoberta do pré-sal, recentemente medidas importantes como a redução no valor da conta de luz, da energia, ou seja, são medidas importantes que colocam o país aí entre as grandes potências mundiais. Eu creio que, com o governo Dilma, agora, também nós vamos ter muito mais avanços ainda. E o PCdoB, junto com as outras forças políticas que compõem o governo Lula, fica muito satisfeito de poder ter dado sua contribuição para que esses avanços inegáveis que nós tivemos nesse último período. Portanto, o povo do nosso país, do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, está de parabéns. Esperamos que esses avanços todos que nós tivemos nesse último período do nosso país também possam ser reproduzidos aqui no Estado de São Paulo. Esse é o nosso desafio. Então, parabéns aí a todos que contribuíram para esse avanço nesses últimos 10 anos do nosso país. Muito obrigado. Agradeço a parte, Vossa Excelência, os cumprimentos. E o PCdoB tem sido um partido irmão, companheiro de todos os momentos, desde a primeira candidatura até a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, e tem sido um elemento fundamental nesse processo de transformação da realidade do país. Mudança essa que nós esperamos que ocorra também no estado de São Paulo. Nós caminhamos agora para 2014, num momento de renovação da direção dos estados, com a eleição de governadores e governadoras. E é preciso, então, que se faça uma discussão mais aprofundada sobre o que caracteriza esses anos em que o PSDB tem estado à frente do governo do Estado de São Paulo e até que ponto aquelas pequenas cidades no interior do Estado, com os seus prefeitos, os seus vereadores, com a sua população, e também na região metropolitana e na capital, se sente atendida pela maneira como o PSDB vem agindo à frente do governo estadual. Nós imaginamos que no debate que se inicia agora sobre as políticas públicas e os modelos de gestão, é importante que sejam pautados aspectos que não dizem respeito meramente a uma determinada política pública, como é o caso, por exemplo, da segurança pública, alarmados que estamos com os altos índices de violência na região urbana e, inclusive, na zona rural. Mas é preciso também que façamos um debate mais conceitual sobre qual é a visão que temos hoje sobre o Estado de São Paulo, sobre a máquina pública, a reforma do Estado, a necessidade de inovações na gestão pública, para que tenhamos gestão democrática no Estado de São Paulo, permeando o conjunto dos seus municípios. O exemplo, e são vários aqui citados no plenário da Assembleia Legislativa, mostra que, frequentemente, trabalhadores de áreas estratégicas, como foi citado aqui da Fundação Casa, não se sentem